Olá a todos, nós somos do canal Clamando no Deserto. Você também pode participar conosco pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Spotify e também pelo blog clamandonodeserto.com.br. Nós vamos iniciar hoje um estudo sobre o livro Respostas a Objeções, de Francis Nichol. Foi publicado no Brasil pela Casa Publicadora Brasileira. Esse é um livro de 2004. Esperamos que seja útil para a nossa continuidade dos estudos que estamos fazendo, que possamos aprender juntos. Vou ler aqui a introdução, página 17, alguns trechos e basicamente nós vamos ler alguns trechos e fazer alguns comentários a respeito dele. Espero que possamos aprender mais. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma chance que temos de aprender sobre a Tua Palavra, que tudo que fizermos seja para a Tua glória, segundo a Tua vontade e não a nossa. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nós imploramos, e que nos ajude em todos os momentos, em todas as coisas que fizermos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Introdução. É muito mais deleitoso sentir a fragrância e contemplar a beleza das flores. Eu acabei me esquecendo de ver aqui o volume. É muito mais deleitoso sentir a fragrância e contemplar a beleza das flores. De um jardim do que ocupar-se removendo lagartas das plantas. Alguns nem mesmo desejariam discutir coisas tão desagradáveis, muito menos lidar com elas. Por que falar delas quando podemos falar das flores? Mas a menos que removamos as lagartas, não poderemos por muito tempo usufruir das flores. Esta simples ilustração provê o motivo para este livro. É escrito para enfrentar a falsa doutrina e, desse modo, ajudar a garantir que as flores da verdade possam continuar vicejando e disseminando seu aroma celestial. Ou seja, basicamente é um livro para defender os pontos que a igreja defende e nós vamos comentar sobre eles aqui. Talvez alguém possa replicar que a ilustração não se aplica. Não deseja pensar que os inimigos espreitam no jardim de Deus. Acha que Deus cuidará de sua propriedade, que as plantas do Senhor, profundamente arraigadas no solo da verdade eterna, podem com segurança resistir a todos os ataques. Portanto, devemos dedicar todo o nosso tempo a usufruir as flores e convidar o viajante a entrar no jardim celestial e desfrutá-las conosco. A conturbada história da igreja cristã revela a falácia de tal opinião. Mesmo no mais antigo e mais divinamente vigoroso período do cristianismo, os apóstolos sentiram a necessidade de lidar com ameaçadores perigos doutrinais. João, cujos escritos exalam o espírito de amor, advertiu em suas epístolas contra a fatal heresia docetista então em desenvolvimento, que considerava Cristo apenas uma aparição, um fantasma. Veja 1 João 1, de 1 a 3 e 4, 2 e 3. Também advertiu contra a ideia herética de que o cristão está além do pecado, e a ideia igualmente herética de que não precisamos guardar os mandamentos de Deus. Quem expõe tal ponto de vista, disse João, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2,4. Paulo disse à igreja de Corinto, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E alguns usariam essa declaração isolada para apoiar a alegação de que o ministro do Evangelho não deve dar importância a falsos ensinos ou oposição. Com injustificada conclusão pode ser tirada de um texto isolado de seu contexto. As epístolas paulinas são, em geral, apresentações concisamente racionais da verdade, com um aspecto negativo e outro positivo. De fato, ele pregava Cristo crucificado, mas ele percebia que, a menos que a fatal heresia do legalismo judaico fosse exposta e refutada, a pregação de Cristo não teria nenhum proveito. É por isso que suas epístolas lidam de maneira repetida e demorada com tal heresia. Mas esse não foi o único erro doutrinário que ele expôs e refutou. Note, por exemplo, seu extenso e combativo argumento contra o falso ensino de que não há ressurreição de mortos. Ninguém pode ler seus escritos sem exclamar: se Paulo não era advogado de Deus, por favor, diga o que ele era. Então, basicamente o que o livro está dizendo é: existe uma necessidade, e é bastante coerente, existe uma necessidade de analisarmos o que ensinamos em relação ao que falam sobre esses ensinos. Então, se eu creio que
não se pode adulterar, eu não posso simplesmente ver uma pessoa que pregue que pode, isso pode ser feito, e ficar, por exemplo, dizer, olha, tanto faz o que você vai aceitar, para Deus é indiferente. Será que para Deus é indiferente ou será que para Deus faz diferença? Será que se alguém ensina, olha, é, um ensina que pode furtar, o outro diz que não pode furtar. Será que faz diferença? Ou será que, somos salvos pela graça, então é indiferente se você vai furtar ou não, é indiferente se você vai roubar ou não, é indiferente se você vai matar, se você vai abusar de alguém. Será que é isso que a Bíblia ensina? Então, basicamente, existe um corpo doutrinário na Igreja Adventista, um grupo, um conjunto de ensinos, vamos dizer assim, um conjunto de ensinamentos, um conjunto de ensinamentos que nós cremos, com uma divergência aqui e outra ali, mas basicamente existe uma essência de ensinamentos e alguns pontos serão tratados dentro desse livro. Aí espero que consigamos alcançar esse objetivo. Durante o período da Reforma, seus defensores tiveram de fazer... desculpa, vamos... Pedro advertiu a igreja contra falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Interessante que Pedro, Paulo fala, né? Quando ele vai fazer um discurso, ele fala, olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas, e aí ele diz, olha, no entanto, agora parafraseando, agora vocês não são mais ignorantes. Agora, Deus está dando a oportunidade de aprender. Então, não se pode mais usar essa ignorância como justificativo. E aí Pedro fala que alguns deturpam, Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que os indoutos inconstantes deturpam para a sua própria destruição. Então a Bíblia faz uma diferença entre a ignorância, que é motivada por ausência de informação, porque você não tem condição de ter aquela informação, e a Bíblia diferencia isso de uma deturpação, principalmente uma deturpação deliberada, uma deturpação proposital de um ensinamento. Então, ainda que nós reconhecemos, temos que reconhecer que há pontos difíceis de entender, o próprio Pedro teria colocado isso, considerando a validade desse texto. O próprio Pedro teria considerado isso, e mesmo que ele não tivesse colocado, quem estuda a Bíblia e de repente verifica o que foi ensinado há 2 décadas atrás, o que foi ensinado agora, as descobertas que são feitas a respeito de termos que antes pensavas que caminhavam para um sentido e foi para outro. Então, existem pontos difíceis. No entanto, o que a Bíblia nos recomenda é que nós busquemos constantemente entender, estudar, entender o que ela fala e buscar da melhor forma possível ensinar sempre dentro de um contexto bíblico. Né? A chance de errar e a quantidade de erros ela se restringe, ela vai sendo filtrada à medida que nós buscamos basear nossos ensinamentos dentro de um contexto bíblico, né? Tentando contextualizar, tentando analisar com calma. Então, o próprio Jesus, por exemplo, quando ele se referiu, ele questionou a descrença dos fariseus em relação à ressurreição, ou seja, ele promoveu o ensinamento da ressurreição, ele combateu a forma como os judeus encaravam alguns aspectos legais, como, por exemplo, a questão do filho que, legalmente, teoricamente, ele poderia, desde que ele se dedicasse ao trabalho de Deus, por exemplo, ele poderia deixar de lado os cuidados que englobariam o ensinamento de honrar pai e mãe, né? A questão de Corban. Então, e aí Jesus Cristo, por exemplo, quando ele foi questionado a respeito da sua autoridade, com que autoridade faz essas coisas? Ele falou, olha, eu vou responder desde que vocês me respondam, o batismo de João é de Deus ou dos homens? E aí, eles ficaram, se responder que é de Deus, nós temos problema. Porque aí eles vão perguntar, por que vocês não creem? Se nós respondermos, é dos homens, aí nós vamos ter problemas com o povo.
E aí ele disse, não sabemos. E aí ele fala, também eu não digo com que autoridade faça essas coisas. Então veja que o contexto de conversa, o contexto de esclarecimentos a respeito dos ensinamentos, ele faz parte da Bíblia. Então, quando Moisés foi questionado em relação à sua liderança do povo, né, que mesmo depois de as pessoas terem visto vários milagres, várias atuações sobrenaturais, que não tinha como explicar naturalmente que o povo do Egito sofresse aquilo, o povo de Israel não sofresse, e que o povo tivesse sido libertado, e Deus constantemente concedendo condições para que eles se libertassem, mas ao mesmo tempo Deus querendo que eles se amadurecessem. E eles lá só no questionamento, e isso a gente não quer porque não tem carne, e porque você tirou a gente de lá para morrer aqui. Então, e aí Deus foi falando, não, isso não pode ser assim, é preciso que haja uma compreensão melhor das coisas. É importante lembrar que Jesus muitas vezes ele era rígido na forma como ele se dirigia à liderança por causa da motivação que eles tinham ao questioná-lo, né? Nós lemos quando em determinados momentos nós vamos para os evangelhos, nós lemos lá que eles queriam o quê? Eles não queriam efetivamente conversar com Jesus e uma conversa saudável, salutar a respeito de um assunto e para se entender a questão da doutrinária. Eles queriam basicamente pegar Jesus em algum ponto. Eles estavam ali. A motivação da conversa deles não era o aprendizado, a motivação da conversa deles era ridicularizar, desqualificar Jesus de alguma forma. E nesse sentido, nós vemos aí um Jesus um tanto mais agressivo em alguns pontos, e também na questão de que Jesus fala, olha, na cadeira de Moisés, ele fala sobre, se sentam, né, se não me engano, Mateus 23, né? Deixa eu só ver se eu não estou enganado aqui. Ele fala assim, ó, os escribas, Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, desde que, obviamente, tudo que esteja baseado na palavra de Deus. Mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. E aí ele começou ali a elencar alguns motivos, né, para que ele estivesse dizendo isso. Ou seja, ele começou a esclarecer o porquê. E no entanto, a conversa, né, nós vemos exemplos de debates, por exemplo, no contexto de Atos 15, a respeito da circuncisão para os gentios, por exemplo, e aí isso nos leva a uma série de questionamentos, né, e a questão da circuncisão em si. Mas nós vemos aí que existe essa preocupação em se chegar a um consenso sobre o que deve ser ensinado para as pessoas, ou seja, a Bíblia não simplesmente diz assim, olha, cada um ensina o que quiser e tá bom, né? O permanecer na vocação nunca esteve ligado a ensinar qualquer coisa, de qualquer forma. Quando Jesus fala que aquele que com ele não ajunta espalha, que deixasse as pessoas pregarem, ele não está ali liberando para qualquer tipo de ensino, ele mesmo disse isso, né? Então, nós temos que ter um cuidado, nós temos que ter buscar esclarecimento a esse respeito. No despertamento adventista, no início da década de 1840, Guilherme Miller e seus associados não puderam lidar exclusivamente com a positiva e gloriosa verdade da breve vinda pessoal de Cristo. Eles tiveram de gastar tempo refutando os ilusórios argumentos de ministros populares que procuravam, entre outras coisas, provar pelas Escrituras que a conversão do mundo precedia o advento de Cristo. Então nós vemos aí quanta divergência que sempre existiu, sempre existe no mundo, né? Durante o período da Reforma, seus defensores tiveram de fazer mais do que enfocar a verdade positiva da justificação pela fé e outras doutrinas afins. Tiveram de lidar com fortes e capciosos argumentos apresentados pelos mais sutis porta-vozes de Roma. É claro também que essa doutrina ou foi mal elaborada ou foi mal compreendida, seja qual for a ideia que se tem a respeito dela, ela traz também muitos problemas, né? Ela também foi, de certa forma,
deturpada para representar total liberdade. Então você, a partir do momento que você é salvo pela graça, justificado pela fé, se tornaria indiferente como você procede. Também o ensino que eu creio não ser ensinamento conforme a Bíblia, né? E tem aqueles que defendem, assim como tem aqueles que se opõem. Eu sou um daqueles que se opõe a isso. Não vejo como, pelo estudo bíblico, encaixar que a obediência seja a mera liberalidade do cristão. O cristão simplesmente, se ele quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz, né? Se ele quiser ele obedece, se ele não quiser ele não... É claro que não estou falando aqui sobre a perfeição. Estou falando sobre a busca da obediência. Então, a Bíblia coloca, ela diferencia aquele que que permite que Deus atue na sua vida e lute contra o pecado, e ela diferencia daquele que não deixa Deus trabalhar na sua vida e se entrega ao pecado de maneira deliberada, voluntária. Existe essa diferenciação na Bíblia. Então, não é uma questão de pecar ou não pecar, mas de pecar lutando contra o pecado, permitindo que Deus atue na vida e nos auxilie a cada momento, e pecar sem nenhuma preocupação em deixar que Deus modifique a nossa vida. Passando aqui para a página 20, há um ponto acima de todos os outros que distingue esse movimento do advento: a firme crença de que Deus o suscitou para pregar uma mensagem distintiva e convidar todas as pessoas a se unir a ele no preparo para o dia de Deus. Se agimos sinceramente de acordo com essa crença, devemos estar preparados para enfrentar a oposição. E por que oposição? Porque se você olha, distingue dos outros. Se a sua crença distingue o que você acredita do que os outros acreditam, evidentemente vai haver uma oposição. Essa oposição ela pode ser mais saudável, menos saudável. Eu sou contrário à oposição que busca ridicularizar o outro para ganhar força dentro de um contexto. Não é? É claro que nós somos seres humanos e somos sujeitos a isso, mas eu sou totalmente contra quando isso é usado de forma deliberada, e se a gente cai nisso, a gente tem que ser humilde e pedir desculpa. Então nós temos que deixar que as ideias prevaleçam, que a argumentação, a estrutura da argumentação prevaleça, não ridicularizar. Então eu não posso taxar uma pessoa que venha, de repente, faça um comentário comigo, converse comigo, e taxá-lo de alguma coisa para ridicularizá-lo, para, de repente, constrangê-lo. Isso geralmente demonstra medo de conversar, né? Medo da exposição, medo de achar alguém que contraponha de uma forma superior um argumento. Então eu sou contrário a isso. O que eu sempre defendo é que da melhor forma possível nós conversemos, deixemos as ideias prevalecerem, porque imagina só, você nunca leu a Bíblia, e aí de repente você vai e ouve falar sobre Jesus e você fica feliz e você quer mudar de vida, você quer mudar o seu comportamento, você quer mudar os locais que você frequenta, e aí você está feliz, aí você vai na sua igreja, e aí você fala, poxa, eu quero que outras pessoas tenham acesso a isso. E aí você vai e começa a divulgar aquilo que você aprende. Porque você divulga, nem todos, é claro, mas muitos divulgam, isso com a intenção sincera de transmitir aos outros aquilo que o preenche, aquilo que o tornou uma pessoa melhor. E aí, de repente, ele vai e divulga isso num grupo, e aí a pessoa vai lá e ridiculariza. Aí ele divulga um outro ponto, outra pessoa, outro grupo vai lá e ridiculariza. E vai outro e ridiculariza. Ninguém o chama para conversar. Oi, que bom, que legal que você gostaria de conversar sobre esse ponto. Vamos conversar sobre a Bíblia? E aí apresenta uma contraposição. Né? Olha, eu penso que nesse aspecto isso não é assim. Se essa pessoa, a cada momento que ela tentar expor alguma coisa, e não houver nenhum indício de que ela está fazendo aquilo de uma fé, para prejudicar as pessoas, para provocar. E mesmo que seja para provocar, nós não devemos tratar
pagar na mesma moeda, né? Então, assim, existem momentos específicos em que a coisa ela descamba, mas no geral a gente pode evitar que isso aconteça. Então, a pessoa vai, divulga um ponto que ela sinceramente acredita e ela quer que as pessoas conheçam aquilo. Agora, se a cada momento que ela divulgar alguma coisa com sinceridade de coração ela for ridicularizada, no momento em que ela aprender qualquer coisa, ela vai se sentir insegura para transmitir. Ela vai se sentir insegura para comentar. E mesmo quando ela não concorda com alguma coisa, ela vai se sentir insegura para se manifestar. Olha, eu não concordei com esse ponto, eu queria mais esclarecimento, porque muitas vezes ela vai ficar com medo com a resposta que vai ser dada. Então, não estou propondo aqui, com esse estudo, resposta a objeções, que nós vamos sair por aí xingando todo mundo, ridicularizando todo mundo que pensa diferente, dizendo que, porque a pessoa é isso, é assim, é assado. Não, a minha intenção é só o quê? Comentar sobre o que é falado, como nós. Uma das alternativas de resposta para isso, que esse livro é uma alternativa de resposta. Né? Existem outros livros, existem outras formas. Existe aí no canal uma série de estudos, uns que de uma forma um pouco mais simples, outros de uma forma menos simples, mas dentro do possível, de uma forma que eu acreditei ser um modo de ajudar as pessoas a compreender melhor as escrituras. E nós vamos comentar sobre esse livro porque nós vamos buscar fazer vídeos um pouco menos longos ou um pouco mais curtos. E com isso nós vamos tentar dinamizar a quantidade de vídeos para que as pessoas tenham a oportunidade de ter mais ensinamentos com maior frequência. Vou continuar com outros vídeos em que eu vou apresentar em PowerPoint, alguma coisa nesse sentido, mesmo que seja em outro programa. Mas a intenção é divulgar, né? Principalmente porque eu não estou saindo de casa em relação ao Covid, então eu tenho buscado me isolar ao máximo, né? Fico preocupado com aqueles que não têm essa oportunidade de se manter em casa, que muitas vezes precisam ir trabalhar e de repente tem que pegar um trem lotado, um ônibus lotado. E aí, assim, fica aquela. Né? E aí um diz que. Né, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Só para a gente ter uma noção, né? Dentro do que a gente está falando aqui. E um diz que o lockdown funciona, outro que não funciona. E aí o homem médio, vamos dizer assim, o cidadão que tem que levantar cedo, chega tarde em casa para trabalhar, e muitas vezes não tem como buscar de uma maneira mais aprofundada, e mesmo aqueles que têm, né? Mas principalmente aquele que não tem, de repente, a condição de buscar de uma maneira mais aprofundada uma informação. Imagina a quantidade de dúvidas que pairam na cabeça dele, né? Então, assim, muitas vezes pairam dúvidas na nossa mente, na mente de outras pessoas. Como eu estou em casa, não estou saindo, então essa é uma das formas que eu encontrei de divulgar o Evangelho de alguma forma, de conversar um pouco, de fornecer estudos bíblicos. É claro que está livre para oposição, para discordância. E aí nós vamos conversando e eu acredito que de uma maneira saudável nós vamos conseguir chegar aí a cada vez mais esclarecimento sobre os assuntos, né? Então, deixando claro que a intenção é divulgar crença, conjunto de crenças, sem com isso desmerecer pessoas. Nós podemos discordar em relação aos pensamentos, mas nossa intenção inicial, minha intenção inicial, né, não é desmerecer pessoas. Né? Nós somos imperfeitos, então, vez ou outra, isso pode ocorrer, pode ser dado a entender, mas eu peço desculpa desde já. Mas a intenção é transmitir um conteúdo que permita a quem esteja assistindo ter alguma noção dos ensinamentos, de alguns ensinamentos bíblicos que nós acreditamos ser um conjunto de interpretação que nós acreditamos ser de acordo com o ensinamento bíblico. Ok? Que Deus nos abençoe. Agora vamos pular aqui e vou falar indo para a parte final da introdução do livro. Agora, para que tudo isso não pareça demasiado combativo, deixe-me acrescentar rapidamente que há diferentes maneiras de lutar pela fé. E ele fala sobre algumas normas, né? E ele fala, primeira, atribua boa fé e sinceridade àquele com quem você está debatendo. Ponto 2.
Mantenha a calma. Número 3, seja muito moderado no uso de linguagem contundente, né? Então, esse aqui eu vou fazer a questão de ler da forma que foi colocado no próprio livro. Sem dúvida, há ocasiões em que tal linguagem pode ser necessária, mas essas ocasiões, eu creio, são raras. Não somos com frequência chamados de estar como Elias no Monte Carmelo, porque temos certeza no coração de que a verdade e a evidência estão do nosso lado. Podemos assumir a atitude de ser calmos, tranquilos e amáveis em nossa linguagem. Os espectadores, se houver algum, me dirão, espero que haja. Se não houver, pelo menos eu costumo assistir os meus vídeos até para saber o que eu falei, né? Porque às vezes a gente pensa, reflete sobre um tema e aí eu volto e assisto, vejo como é que eu mesmo estou lidando. Isso tem me ajudado, creio eu, a continuar a fazer os vídeos seguintes. Os espectadores, se houver algum, medirão nossa argumentação, ao menos em parte, por nossa maneira de falar, mesmo que a pessoa de quem estamos divergindo não o faça. Revele um espírito de grande seriedade. Então, assim, cada um é livre para conversar da forma que achar melhor. Eu não. Confesso que às vezes a gente cai nessa tentação que não é o ideal. Às vezes a gente falar de uma forma, por exemplo, de repente, que denote um desprezo a quem está debatendo conosco, né? Acho que isso, via de regra, eu creio que pode ser evitado, né? Nós podemos tratar com seriedade, independente daquele que está se opondo não tratar, né? Nós estamos aí, muitas vezes nós temos muitos assuntos em que existe uma verdadeira guerra, né? Tanto em assuntos religiosos como não religiosos, existe uma verdadeira guerra entre quem pensa diferente. Eu acho que não precisa ser necessariamente assim. Talvez existam momentos em que isso seja obrigatório. Obrigatório não. Talvez necessário. Obrigatório, talvez necessário. Mas, via de regra, eu acredito que não há necessidade. Nós podemos conversar, permitir que as pessoas se expressem. Então, quando nós somos respostas a objeções, a intenção não é desmerecer. Revele um espírito de grande seriedade, apele para o coração e para o intelecto, né? Enquanto a discussão estiver em andamento, procure cada vez mais elevá-la acima do nível dos fatos e da evidência para o plano da relação que os fatos produzem no coração do ouvinte e o destino eterno. Ou seja, é fazer a pessoa entender que a nossa intenção não é ridicularizar, não é se colocar num patamar superior, mas apenas de transmitir uma mensagem que possa, além de dar esperança, além de dar um conjunto maior de informações, possa também auxiliar a pessoa no sentido de fazer com que ela tenha alguma oportunidade de conhecimento, né? Vamos aproveitar, emendar aqui e depois nós vamos entrando nos próximos vídeos no assunto diretamente. Vamos entrar aqui na objeção 1, questão lei. Os adventistas citam muito o Antigo Testamento para provar suas doutrinas, principalmente a lei e o sábado. Os cristãos seguem o Novo Testamento. Basicamente, o que é chamado de Antigo Testamento é o conteúdo que vai de Gênesis a Malaquias. Na Bíblia Católica, por exemplo, existem alguns livros a mais, primeiro e segundo Macabeus, Eclesiástico. Então, Sabedoria de Jesus Ben Sirach, né? Então existem 7 livros a mais, basicamente, na Bíblia Católica, em relação ao que é conhecido como Antigo Testamento. Eu, basicamente, não sou favorável a essa divisão com esse nome, Antigo e Novo Testamento, porque isso, para mim, acaba causando uma certa confusão, mas é basicamente assim que é dividido, né? E aí, por exemplo, vamos considerar a objeção do jeito que ela está, tá bom? Nem todas as objeções são exatamente da mesma forma, mas vamos considerar essa objeção conforme ela está escrita. Os adventistas citam muito o Antigo Testamento para provar suas doutrinas, principalmente a lei e o sábado, e os cristãos seguem o Novo Testamento. Citamos muito o Antigo Testamento, também citamos muito o Novo. Não fazemos realmente nenhuma distinção quanto à autoridade entre o Antigo e o Novo, por sermos cristãos. Cremos que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é inspirada por Deus e, assim, corretamente o guia para nossa vida. A Bíblia dos Apóstolos era o que é agora conhecido como Antigo Testamento.
Os primeiros escritos desses antigos ministros cristãos só começaram a sair de sua pena 20 ou 30 anos e até mais depois da ascensão de Cristo. Não havia máquinas impressoras e serviço postal eficiente para distribuir rapidamente esses escritos. Apenas lentamente eles tiveram circulação. É inteiramente razoável que crer que durante o primeiro século da era cristã, o termo Escrituras, mencionado repetidamente no Novo Testamento, no que se conhece como Novo Testamento, que basicamente seria Mateus, a Apocalipse, era amplamente compreendido como significando o que chamamos de Antigo Testamento. Então, o que Jesus e os apóstolos usaram para ensinar as pessoas? Será que eles se afastaram completamente desses ensinos? Até a questão de testamento, né? A Bíblia fala, quando a Bíblia cita a questão do testamento, ela fala: para que um testamento seja válido é necessária a morte do testador. Então pense bem, o testamento é feito antes ou depois da morte do testador? Então será que o conjunto de ensinamentos necessários para os cristãos, ele já havia sido estabelecido pelo próprio Jesus? Ou depois que ele morreu, a gente precisaria de, como muitas vezes olham para os evangelhos e falam assim: olha, isso é Antigo Testamento, isso é... Jesus estava sujeito a isso. Se você olhar, você vai ver que Jesus tinha comportamentos distintos em relação a determinados ensinamentos, né? Quando ele fala, por exemplo, da questão do adultério, ele vai e amplia o campo de atuação. Ele fala: olha, se alguém olhar para uma pessoa com um pensamento impuro, já no seu coração está adulterando contra ela. Né? Quando ele fala: ouviste que foi dito, não matarás, não assassinarás. E ele fala que, olha, se você falar para a pessoa, chamar a pessoa, se referir à pessoa de forma ofensiva, você já está sendo réu de juízo, ou seja, você já não estaria de acordo. Se você sem motivo se encolerizar contra seu irmão, então eu fiquei com raiva porque meu irmão pensa diferente do que eu penso. Eu estou com raiva porque meu irmão falou algo que não é da forma que eu gostaria. Então, geralmente, nós temos, muitas vezes nós desenvolvemos uma certa intolerância acentuada, né? E aí Jesus, ele fala: não precisa ser assim, não é para ser assim, né? É claro que o próprio Jesus, por exemplo, quando ele viu a, a corrupção no templo, ele teve uma atitude no sentido de expulsar as pessoas de lá e aqueles que estavam em erro, né? E a Bíblia fala que ele, inclusive, usou ali para fazer o seu, aquele momento, usou aquele espaço no seu ministério. Então, é preciso que nós tenhamos muita cautela nas nossas palavras, mas o que eu quero focar nesse momento não é isso que a gente já tinha conversado no início do vídeo. O que eu quero colocar é que Jesus, por exemplo, ele pega 2 mandamentos conhecidos e, baseado nesses escritos, ele amplia o campo de atuação desses mandamentos. Ele não anula esses mandamentos, ele não diz que seria desnecessário. E ele também não cria, né, ele não cria um campo, um momento intermediário. Então nós temos aqui o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o campo intermediário, que assim, entre coisas que Jesus falou, mas que só teriam utilidade naquele período intermediário, que ele estava vivo ali com eles, e quando ele morresse, aquilo que ele falou não teria mais utilidade, né? Então alguns criam isso, né, e falam: mas Jesus falou isso porque ele estava sujeito à lei. E aí fica uma questão complexa de se entender, né, e até difícil de conciliar, porque as palavras do próprio líder muitas vezes passam a ser desconsideradas por se pré-conceber uma ideia de que ele só falou aquilo porque ele estava preso ao conceito legal. Então preciso distinguir de uma forma um pouco melhor o que Jesus falou, porque ele falou, né? Será que um mandamento dado por Deus desde o Éden, né, e repetido ao longo da história para os patriarcas, para os profetas, para Moisés, será que esses mandamentos precisariam ser repetidos no chamado Novo Testamento para ter validade? Então isso é algo que deve ser pensado pelo cristão,
Já desenvolvi alguns vídeos nesse sentido no canal, vou desenvolver outros. O próximo estudo que nós vamos fazer a esse respeito, estou fazendo os slides, ele se chama o Evangelho, Os Evangelhos é a Lei, e assim que estiver pronto, aí nós vamos começar a falar de uma forma mais aprofundada. Vamos então, olha só. Cristo disse aos judeus: examinais as Escrituras, ou seja, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, são elas mesmo que testificam de mim. Aí ele fala que, no entanto, vocês não querem dar crédito ao que eu estou falando. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos meus escritos, nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A razão por que os discípulos não compreenderam os eventos da semana da crucifixão era que eles não compreendiam corretamente as Escrituras, o chamado Antigo Testamento. Nem deram aos apóstolos qualquer sugestão de que rebaixavam o Antigo Testamento em favor de alguns escritos que eles logo iriam produzir. Isso é a colocação do autor logo após o seguinte comentário. No dia da ressurreição, Jesus mostrou-lhes como sua morte e ressurreição eram o cumprimento da profecia. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E interessante que Jesus fala assim, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que teria sido esse ensino que ele ordenou? Será que aquilo que ele ensinou durante seu ministério não fazia parte disso que ele falou? Ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado? Então esse é um ponto para a nossa reflexão. Cristo e os apóstolos citavam repetidamente o Antigo Testamento em confirmação de seus ensinos. Disse Cristo a Satanás: está escrito, e citou 3 vezes o conhecido Antigo Testamento. Ele reprovou os escribas e fariseus citando o 5º mandamento, do livro de Êxodo, e citando a palavra de Isaías. Veja também a conversa de Cristo com o jovem rico e com o intérprete da lei. Preeminentes nessas referências ao Antigo Testamento são as citações dos 10 mandamentos. Como provou Paulo que todos os homens, judeus e gentios, eram culpados diante de Deus e, desse modo, necessitados da salvação oferecida por meio de Cristo, citando o chamado Antigo Testamento. Relembrando o que estava escrito no Antigo Testamento, especificamente nos 10 mandamentos, veja Romanos 7,7, Paulo ordenou à igreja de Roma: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros, porque quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, pense bem, muitas vezes a questão nessa discussão está em se verificar se o conteúdo de uma fala ele é taxativo, não é só isso, ou se ele é exemplificativo. Ou seja, isso é um exemplo das coisas que nós temos que fazer, mas não tudo. Então, por exemplo, se você lê a fala, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, de forma taxativa, em que sentido? Se você lê que isso exclui outras coisas, você vai pensar o seguinte, por exemplo, então eu não preciso amar a Deus sobre todas as coisas mais, né? Então é só... Então tudo se resume agora a amar ao próximo como a si mesmo? Ou será que quando Paulo fala, porque quem ama ao próximo tem cumprido a lei, ele está falando de forma exemplificativa, ou seja, olha, amar ao próximo é um dos aspectos de cumprir a lei, sem rejeitar o amar a Deus sobre todas as coisas. Não sei se eu fui claro, mas eu estou dizendo o seguinte, se a gente quando, por exemplo, algumas pessoas interpretam assim, mas o pacto foi feito com o judeu, né? Então Deus falou que aquela lei foi dada para os judeus, por exemplo, e coloca isso de uma forma taxativa, ou seja, só aquele que fosse geneticamente da linhagem do povo que Deus separou ali no momento em que ele entregou as leis para Moisés, é só esse povo. Ou será que a Bíblia fala também que havia aplicação aos estrangeiros, aqueles que quisessem fazer parte do povo? E por que Deus permitiu então que os estrangeiros fizessem parte, desde que cumprisse com os requisitos? Ou seja, isso mostra para nós que não era algo exclusivo. Era para eles, mas a Bíblia diz o quê? Que o povo se o povo buscasse fazer o que Deus estabeleceu,
Ele diz que os outros povos olhariam para eles e diriam assim: que povo sábio e entendido! Qual é o povo que tem um Deus tão chegado que... E por que tudo isso? Por que Deus falou, olha, um povo que tem um Deus tão chegado, que se importe tanto com eles? Porque ele está dizendo, olha, se vocês cumprirem isso, vocês vão ter mais saúde física, mental, espiritual, vocês vão se comportar melhor uns com os outros, vocês vão evitar doenças, vocês vão evitar... por exemplo, diante de algo contagioso, qual era a instrução bíblica? Não é? Aquilo que é traduzido como lepra, né? Então, se você tivesse algo contagioso, algo que e Deus coloca lá, ó, se tiver essas características, se você perceber que isso pode contaminar o povo, então ele falava, olha, então nós vamos buscar um isolamento, nós vamos buscar uma forma disso não ser transmitido para as outras pessoas. Até havia a questão, né, da casa, né, se a casa tivesse num nível de contaminação que não fosse possível salvá-la, então ela era demolida, ela era destruída, né? E aí a Bíblia fala que isso era levado para um local para se evitar o contágio. Então veja, a preocupação em questões importantes para o povo, né? Você não quando você fizesse as suas necessidades fisiológicas, então como você agiria, aquilo ia ficar exposto com risco de contaminação. Então, aí diante de tudo isso, aí Deus fala, olha, quando as pessoas olharem para vocês, eles vão falar assim, nossa, que interessante, né? Esse é um povo que busca fazer o possível para ter saúde, esse é um povo que busca fazer o possível para não se contaminar, não transmitir. Uma pessoa doente procura evitar contaminar outra pessoa, ela tem esse senso de responsabilidade. Então, tudo isso nos leva à reflexão. Olha, será que isso era só? Será que Deus só se importava com o povo de Israel, não se importava com mais ninguém? Será que é nesse sentido que Deus usou esse povo para ser um testemunho para os outros, para que os outros tivessem a oportunidade de aprender? Ah, ao desenvolver Tiago seu argumento contra a acepção de pessoas, apresenta ele novas leis? Não, ele cita o chamado Antigo Testamento, enfocando trechos dos 10 mandamentos. Aí você pode ver na sua casa Tiago 2, de 8 a 12. E que prova ofereceu Pedro em apoio à sua declaração de que devemos ser santos? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Sua prova é uma citação de Levítico, capítulo 11, verso 44. As escrituras do Gênesis ao Apocalipse são todo. A fonte do Antigo e do Novo Testamento é a mesma, a inspiração do Espírito de Deus. Nunca devemos esquecer. Aí você vai ver, por exemplo, que eu estou selecionando alguns trechos para a gente poder conversar a respeito. Nunca devemos esquecer que os próprios títulos Antigo e Novo Testamento são títulos de feitura humana. Os escritores da Bíblia não a dividiam desse modo. Ambos os testamentos lidam com o Velho e o Novo no drama do pecado e salvação. Eu coloquei vídeos aí sobre Cainós e Neós, eu coloquei vídeos sobre a aliança, a lei, testamento, né? E colocando aí uma análise desde lá do Gênesis, no momento que Deus fala com Adão e Eva, no momento que ele se dirige à serpente e a condena por ela ter feito, pelo que ela falou, a, mesmo não havendo nenhuma ordem expressa anterior, no momento em que Deus condena um ato, ele está deixando claro que aquele ato é proibido e que aquilo já era de conhecimento. Quando ele condena, por exemplo, Caim, ele deixa claro que apesar de não haver, e eu acredito até que até a Bíblia considera que não havia porquê, se o próprio Deus está condenando aquele ato, então isso já é um indício, uma evidência suficiente de que aquilo já tinha sido estabelecido como errado, né? Aí fala, né? Nunca devemos esquecer, isso eu já li, o Novo Testamento discute detalhadamente o velho homem pecaminoso e o antigo problema de sua rebeldia. A inter-relação do Antigo Testamento com o Novo, a dependência um do outro, sempre foi compreendida por nosso adversário, o diabo. Eis porque ele há muito tempo iniciou seus ataques contra a Bíblia procurando solapar a historicidade e autenticidade do Antigo Testamento.
Foi nesse ponto que se iniciou a alta crítica da Bíblia, e com a destruição do Antigo, o Novo logo entraria em colapso pela ausência de significado e fundamento histórico. É compreensível que os modernistas tentem minimizar a autoridade espiritual e o significado do Antigo Testamento, mas o que é inexplicável é a atitude de alguns que se consideram os fundamentalistas dos fundamentalistas com referência ao Antigo Testamento. Por que deveriam eles procurar rasgar em duas a vestimenta sem costura das Escrituras? O relato deixa claro que os escritores do Novo Testamento citavam o Antigo não para informar seus leitores que a passagem específica do Antigo Testamento estava ainda em vigor, mas a fim de prover evidência corroborativa de que suas declarações neotestamentárias recentemente emitidas concordavam com o Antigo Testamento. Em outras palavras, os apóstolos que lembravam seus leitores de que os homens santos falaram da parte de Deus, nos velhos tempos, movidos pelo Espírito Santo, desejavam que seus leitores compreendessem que eles, os apóstolos, falavam pelo mesmo Espírito Santo. Portanto, eles citavam reiteradamente em apoio de suas admoestações e argumentação doutrinal as palavras daqueles homens. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ao contrário do que se possa pensar, é o que nós defendemos, e eu creio que dentro dos vídeos que já foram colocados e dos outros que virão, a ideia é justamente oposta, ou seja, não houve a intenção de dizer assim, olha, a partir do momento que nós estamos repetindo o que está lá, é válido, então permanece. Não, eles estão. A ideia é justamente o oposto, é dizer o seguinte, olha, visto que o que nós estamos ensinando é baseado no que Deus já estabeleceu, já deixou escrito, então é por isso que nós estamos pedindo para que se considere a validade, que o que estamos falando é verdadeiro, é válido. Então, ou seja, eles não estavam com a intenção de citar algo que foi dito por Deus entre Gênesis e Malaquias, no sentido de dizer assim, ó, porque nós estamos dizendo, permanece. Não, eles estariam dizendo o quê? Olha, por estar escrito lá e porque nós estamos exatamente reproduzindo o que está lá, nós pedimos que vocês deem a atenção ao que estamos falando, ou seja, nós estamos falando conforme a palavra de Deus. Então, era basicamente essa a ideia. Essa é a ideia que o livro transmite, que é aquilo que nós concordamos. Eu espero que tenha sido útil. O próximo estudo que nós faremos será a objeção 2. Eu não sei se nós vamos fazer uma ou duas. Isso vai depender do tempo que nós vamos despender, que nós vamos utilizar para isso. O próximo estudo será em relação à seguinte objeção. Os adventistas procuram provar que há duas leis escritas na Bíblia, a lei moral e cerimonial, mas existe apenas uma lei. Eu vou deixar claro para os leitores que já existe uma questão revisional na Igreja Adventista a respeito disso. Não que nós desconsideremos que exista um aspecto cerimonial. Né? Então, nós, por exemplo, quando a Bíblia fala não farás negócio fraudulento, será que isso nós devemos analisar da mesma forma que quando ela diz, olha, você vai pegar um cordeiro e você vai matar e você vai para o perdão dos seus pecados, para a expiação dos seus pecados? Será que é a mesma coisa? Será que quando Jesus morreu, como alguns dizem, né? Ah, Jesus é o nosso sábado, nosso descanso, então nós não precisamos descansar. Aí Jesus é nosso pai, nós não precisamos honrar pai e mãe. Jesus é o nosso esposo, não precisamos mais nos casar. Será que seria esse o raciocínio a ser utilizado? Isso é uma proposta para que você possa refletir. Eu espero que no próximo estudo nós possamos comentar mais sobre isso. Existe uma série de assuntos que vão ser tratados no livro, né? Então ele se divide em parte 1, lei, parte 2, sábado, parte 3, segundo advento, parte 4, mortalidade do ser humano, parte 5, santuário e expiação, e parte 6, objeções gerais. Num total de 109 objeções. Dentro dessas 109 objeções, nós vamos conversar um pouco. Esse vídeo ficou mais longo e eu acredito que talvez até a gente faça uma objeção por vez para ficar mais curto. E aí nós vamos tentar desenvolver alguma coisa, um raciocínio, né, em parcelas, além dos vídeos mais longos que nós viemos a fazer. Espero que seja útil, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida, que possamos aprender cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Vou te convidar para uma oração final. Obrigado, Deus, que possamos aprender de Ti cada vez mais, nos auxilie, nos fortaleça, nos perdoe por nossas falhas e pecados, que tudo que fizermos seja para a Tua honra e glória, que o Senhor venha falar e não nós, Pai. Nos ajude
a sermos equilibrados da melhor forma possível, sem perder a essência do teu ensino, da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, que Deus abençoe, que possamos aprender cada vez mais. Amém? E até o próximo estudo.